Capítulo 6, Meridiana. Vocês têm que tirar a garota dessa escola agora. Não estamos mais nos anos 80. Augusto e Priscila se recusavam a encarar como muito grave o que tinha acontecido com Nandi. Eu estava com eles ao telefone quando a vi entrando no chuveiro. Precisei desligar imediatamente, pois ela gritava e chorava enquanto esfregava com força rosto, braços, pernas, mãos. Val e eu entramos no boxe de roupa e tudo e a abraçamos e a carinhamos debaixo d'água, dizendo que tudo iria passar. Val encheu as mãos com um shampoo com cheiro de morango de que Nandi gostava e derramou na cabeleira farta dela. Depois do banho, passei um hidratante no corpo dela, que tremia, e ajudei-a a se vestir. Em seguida, a pus em cima de um banquinho, de frente para o espelho. O que você está vendo? Ela deu de ombros. Eu vejo uma garota linda, inteligente, cheirosa. Meu bem, seus colegas estão errados. Toda essa crise aconteceu porque na hora do recreio, crianças da turma a cercaram e, rindo, esfregaram seus braços e pernas com uma escova para lavar as fezes que, assim diziam, davam a ela aquela cor. Augusto viajava a trabalho e Priscila lidava com obras em casa. Por isso haviam mandado minha sobrinha passar uns dias comigo. Antes de ligar para o meu irmão, falei com a escola. Ficaram de averiguar, mas deixaram claro que não tratariam daquilo comigo, por não ser eu a responsável pela aluna. Augusto, em um congresso, mal conseguia me ouvir e me despachou para Priscila, que se alternava entre falar comigo e dar broncas no pedreiro. Voltei à carga mais tarde, mas não tomaram nenhuma providência prática e ainda tive que ouvir um coisa de criança, não se preocupe. Coisa de criança ensinada a ser racista. Quando são menores, é coisa de criança. Quando são jovens, estão repetindo o que aprendem em casa. Quando são adultos ou estão reproduzindo a estrutura, ou têm questões psiquiátricas. E quando são velhos, estão senis. É esse o ciclo das desculpas irresponsáveis pelo crime. Dane-se, não a levei à escola no dia seguinte. Acionei umas amigas que davam aulas de dança no instituto criado pela tia Zuleika, e passamos um dia divertido. Minha intenção era que Nandi estivesse com garotas como ela, reunidas em um ambiente suave. Ela sorriu, dançou e brincou, mas eu sabia que nada daquilo apagaria o episódio vivido do dia anterior. Aquela ferida talvez ficasse para a vida toda. Eu tinha a idade de Nandi, 8 anos, quando entrei no colégio da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Carregava ainda as cicatrizes daquela época e achava inaceitável que minha sobrinha, passados tantos anos, ainda precisasse viver as mesmas coisas. À noite, comendo uma pizza, conversamos longamente. Ela teria que voltar à escola no dia seguinte. Acolhi Nandi como pude. Dei conselhos e ensinei estratégias que conhecia por experiência própria. Pedi que ela fosse forte, mas nem eu acreditava ser possível exigir isso de uma menina que não havia completado nenhuma década neste mundo. Sofri como se estivesse sido jogada de volta aos meus anos de escola, no catecismo da irmã Lucíula do Divino Amor, antecessora da Madre Lírio de Deus. Ela nos ensinava o que era pecado original, como se nós, crianças mal saídas da pré-escola, fôssemos as culpadas por alguma coisa tenebrosa. Nandi e seu choro me levaram às piadas e provocações dos colegas, quando me chamavam de picolé de asfalto, galinha de macumba, de coisas assim. Minha reação era bater, brigar, questionar as irmãs. Não passava 2 semanas sem que minha mãe tivesse que ir à escola. Voltando ao dia em que Nandi chegou aqui em casa transtornada, depois da intimidação sofrida na escola, quando a vi enrolada na toalha e sentada no colo da Val, depois do banho, tive a sensação de que o acontecido com ela era o objetivo alcançado por todos e todas naquela escola do passado. Foi difícil crescer isolada naquela escola, e estava sendo pesado demais ver tudo acontecer outra vez, sem que eu pudesse interferir diretamente. Mais de 30 anos separavam as experiências vividas por tia e sobrinha na Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não era possível que nada tivesse mudado, e que os mesmos sofrimentos fossem se repetir eternamente. Augusto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, Meri. São meninos e meninas de 8 anos. O sentimento de impotência veio de forma avassaladora, mas, como diz a Val, não está nas nossas mãos evitar o sofrimento de ninguém, ainda que sejam pessoas que amamos muito. Eu já tinha ouvido isso de Augusto um tempo atrás em relação ao nosso pai.
Ceder a essa lógica me doía todos os dias. Era como se eu estivesse desistindo de alguém precioso para mim. O Augusto não queria ver. Todos sabíamos que Nandi iria topar com situações como aquela em todo lugar e o tempo todo. Ela teria uma guerra para lutar ao longo de toda a vida, e acho que ela não precisava enfrentar essa batalha sozinha, sem ter ninguém que lhe dissesse: estou do seu lado. Não insisti com eles, como costumava fazer em nossas divergências sérias. Passei a evitar um contato mais longo com Priscila. Passei a evitar um contato mais longo com Priscila e Augusto, mas não deixei de ter um vínculo com Nandi. Ir aos aniversários dela, mandava mensagens, de vez em quando a pegava para irmos ao parque, ao cinema, tomar sorvete, a levava às aulas de dança no Instituto da Tia Zuleika, mas evitava assuntos dolorosos. Qualquer conselho que eu desse iria de encontro ao que a mãe e o pai pensavam. E ela, como toda criança, inocentemente levaria minhas opiniões aos dois, provocando atritos que não ajudariam em nada. Eu conhecia bem essa dinâmica. 1, 2, 3. Contei. Não eram apenas 10 alunos, como no meu tempo, o número mais que havia dobrado. Eram 25 agora. Não importa, eu ainda podia contar sem dificuldade as cabeças não brancas naquele pátio de escola. Queria que chegasse o dia em que elas fossem incontáveis, em especial naquela instituição, com aquela estrutura, recursos e público-alvo. 25. Ah, não eram nem 9 horas da manhã, quando, antes de eu atravessar o pórtico de entrada, uma mãe de aluno veio na minha direção. Ei, moça, avisa a coordenadora que a mãe do Eduardo da turma 1102 já chegou. O inspetor de alunos se aproximou depressa de nós, informando a mulher com delicadeza que eu não era funcionária da escola. Ela me examinou minuciosamente, enquanto a diretora, uma antiga amiga da universidade, se aproximou e me convidou a entrar. Eu tinha sido convidada para falar com alunos do terceiro ano na jornada cultural promovida pela escola. Por uma semana, os alunos receberiam convidados de fora para falar sobre temas diversos. Depois de décadas, eu já estava acostumada com esses bate-papos. Eu só não me acostumava era com a imutabilidade ordinária e mesquinha das coisas, pois na prática nada mudava. 25. Observei as meninas, os meninos, as rodas de conversa, as atitudes, as posturas. Só de bater o olho já dava para imaginar os dramas que estavam se desenrolando ali, naquele momento debaixo do meu nariz. Botei uma máscara risonha no rosto e caminhei pelo espaço amplo que separava a entrada do acesso às salas. O sinal tocou e o vozerio foi se deslocando, até ser substituído pelo arrastar de cadeiras e carteiras. Pouco depois, a diretora me apresentou aos estudantes, e o som da minha voz se impôs a uma plateia que, olhares postos em mim, questionava não o meu currículo, nem o que eu dizia, mas se perguntava que história tão importante assim eu podia ter para estar ali entre eles, olhando-os em pé de igualdade. Eu já deveria estar acostumada. Todo dia era um embate, todo dia um teste surpresa. Antes acontecesse apenas no ambiente escolar. O que nos fez sair da favela do Matadouro foi a busca por uma vida melhor. E como levamos nossas motivações conosco, aonde quer que a gente vá, eu continuava atrás desse avanço civilizatório. Só não imaginava que os parâmetros sobre o que é progresso mudassem tanto. As microagressões constantes vão se acumulando e produzindo um chorume impossível de suportar. Fico pensando que a ideia dos meus pais sobre filhos prósperos na melhor sociedade deu certo, porque nunca passamos pelos mesmos apertos financeiros que uma multidão de pessoas negras passa. Mas também deu errado, porque por mais que nos esforçássemos, quase nada em nós garantia o respeito pleno do outro, e que não acabássemos voltando ao ponto de partida. Não havia diploma, cursos, apartamento, carro que nos dispensasse da necessidade de prestarmos um vestibular diário para eficiência, honestidade e excelência. Nada. Em algum momento, Ernesto e Aurora viveram a ilusão de que sair da Matadouro bastaria. Mas ali estava eu, diante de uma turma de ensino médio, pessoas com um terço da minha idade sendo alvo de escrutínio. O sinal da hora da saída bateu, não muito diferente do que se ouve nas fábricas. A diferença é que ali na escola se produzia um tipo de gente que eu não desejava como produto. 25. Esse número não me saía da cabeça, e quanto mais eu pensava nele, mais raiva eu sentia. Ela está bem? Val, você esqueceu como é? Ninguém fica muito bem nessa idade.
Nandi entrou com a urgência dos jovens, muito jovens, quando estão ansiosos. Blusa de manga comprida, boné, calça jeans e mochila. Chegou de um jeito inquieto e em 10 minutos já tinha me enchido de perguntas para as quais eu não tinha e ainda não tenho respostas. Mas o que a senhora tem medo de me falar? Não é medo, só não quero mais dar uma opinião que ninguém pediu. Já tive problema com isso. Mas eu tô pedindo. Por quê? Porque a sua visão é uma visão que tá dentro, mas também tá fora. Tia, quem você acha que eu sou? Assim, quando você olha pra mim, o que vem na sua cabeça? O espinho da minha sobrinha naquele momento não era meu irmão Augusto, um osso duríssimo de roer, mas a mãe. Nandi havia tido uma discussão porque começou a falar coisas íntimas em um segundo perfil que ela criou nas redes sociais, o @divaPistolaOficial. Ela expunha ali questões que a incomodavam, e minha cunhada só descobriu que era Nandi quando uma amiga encaminhou a ela uma das postagens que viralizaram. Pelos detalhes do incidente descrito, o episódio da escovação da pele, Priscila identificou na hora que só podia ser a filha. Mas não era só isso. Além do tal perfil anônimo, Nandi começou uma transição capilar, contrariando a mãe. Priscila retaliou dizendo que a filha não estava dando a devida atenção aos estudos e cortou sua mesada. Considerando o histórico e a natureza das desavenças entre elas, eu desconfiava serem outras as reais motivações para esse corte de verbas. Para mim era óbvio que minha sobrinha estava sendo punida por não querer mais ser uma mini Priscila. Nandi veio me procurar atrás de escuta e respostas, porque se sentia deslocada. Não consigo entender por que eu incomodo tanto. Nandi tinha 16. Nandi tinha 16 anos e eu mais de 50. Embora ela sempre dissesse que queria me ouvir, sei que no fundo me via como alguém capaz de explicar apenas o passado. Levaria tempo até Nandi entender que o mundo, as situações e as pessoas mudam, mas não tão radicalmente que impeçam uma jovem senhora de compreender as angústias de uma jovem quase menina. Eu estava bem viva aqui no presente. Os incômodos que ela sentia, os incômodos que ela sentia sempre foram os meus também. Apenas fazia mais tempo que eu lidava com eles. Depois de finalmente relaxar um pouco com as minhas ironias, Nandi caiu no sono, no sofá-cama do meu escritório. Olhando para ela assim, entregue e sem as expressões faciais que carregavam nosso semblante quando estamos em vigília, Nandi parecia ainda mais nova. Fui inundada por uma onda de compaixão. Val me abraçou e me beijou. Na idade dela, tudo o que a gente quer é ser amada pela multidão, ela disse sorrindo. É verdade. O problema, porém, era quando se lutava para obter o apreço de pessoas que não enxergavam a sua essência. E quando, no meio desses rostos, estava gente da sua própria família. Não te veem, porque nem você sabe que essência é essa. Suspirei. Fui jogada de volta para a cadeira do ferro quente. Eu detestava aquele processo todo, e o escárnio do adolescente que hoje é pai de Nandi o tornava mais insuportável. Mas por um bom tempo vi como necessário chegar à escola com tudo em ordem. A vida naquela instituição não era fácil, e pelo visto continuava igual. Sempre soube que um dia a crise viria, porque a situação da Nandi era pior do que a minha na mesma idade. Ela era um corpo estranho no lado branco de sua família. Queria ser igual a eles. Foi formatada para buscar ao máximo ser igual, mas não era. Estava sendo doído se dar conta de que jamais seria, e triplamente complicado comunicar sua diferença ao seu círculo. Eu cansei de lembrar ao meu irmão que ele não era um Leon Lima, mas a Nandi era. Minha sobrinha era herdeira. Os Cláudios. A Val se acabava de rir quando eu os chamava assim. Ficaram felizes com o naufrágio do casamento da Priscila, mas a alegria só durou até ela anunciar a gravidez. Nandi nasceu e os temores diminuíram, porque era uma menina e porque o Claudionor neto ou bisneto, não sei, teve um menino, que depois ganhou mais um irmão. Nandi era uma criança adorável e foi conquistando os avós, os tios, mas a diferença estava lá, e ela mesma notou muito cedo. Não era difícil perceber quem eram as crianças preferidas dos Cláudios. Eu via, no esforço de Priscila para mudar a aparência da filha e na inércia de Augusto, a antecipação do sofrimento mais agravado que Nandi enfrentaria na escola. Me dava arrepios imaginar o estrago emocional causado também por ela não encontrar alívio nem dentro de casa.
O que eu disse a Priscila e Augusto no dia do incidente da escova era a pura verdade. Não estávamos mais nos anos 1980. Muita coisa havia mudado. Minha sobrinha cresceu, achou sua turma, assumiu seu cabelo, mudou o jeito de se vestir, passou a frequentar um coletivo de esportes, arte e música e fez amigos de outras cores. Cabelo crespo não era moda na minha época, mas o curioso é que foi mais ou menos na idade de Nandi que, para o horror da Dona Aurora, entrei no banheiro e cortei todo alisado. Minha mãe sabia o que significava, naquela época, chegar ao colégio Nossa Senhora Desatadora dos Nós sem nenhuma white face. Ela só tinha tentado me proteger com as ferramentas que possuía. Parece que ainda ouço dizendo lá no quintal da casa velha: aguenta o pente quente, ele é melhor que outras coisas. Cheguei à conclusão de que tanto Priscila como minha mãe, pessoas tão diferentes uma da outra, tinham usado a mesma arma com o mesmo objetivo e obtido resultados quase idênticos. Priscila estava tendo com Nandi uma atitude parecida com a que minha mãe teve comigo, ou seja, achava que protegia a filha modificando-a. A diferença brutal entre elas eram os egos, um inflado e o outro quebrado. Minha cunhada, diferentemente da minha mãe, queria fazer da filha a sua imagem e semelhança. Já minha mãe queria fazer de mim a imagem e semelhança de mulheres iguais à minha cunhada. A punição de cortar a mesada de Nandi por ela ter criado um perfil falso nas redes sociais e depois iniciado uma transição capilar falava muito sobre a insensibilidade de Priscila Leon Lima e a indiferença de Augusto Pena. Meu irmão preferia não tomar o partido da filha, para não se indispor ainda mais com a ex-mulher e principalmente com a família dela. Eles tentaram reatar o casamento após a notícia da gravidez, mas não estava fácil. E depois que o bebê nasceu, ficou ainda mais complicado, porque se reconstruir um relacionamento já é, por si só, uma tarefa difícil, com uma criança no meio, exigindo toda a atenção e dedicação da mãe, a dificuldade redobrou. Somando-se a isso a hostilidade da família de Priscila, o reatamento se mostrou, por fim, impossível. Quem você acha que eu sou? É uma pergunta delicada de responder quando a pessoa que te pergunta não sabe, ela mesma, a resposta. O edifício Bougainville, o colégio e o centro da cidade nos forçaram a mudar quem éramos. Cobraram uma encarada no espelho. A Matadouro havia nos dado o mote para ir. Criamos, então, espaços que não eram nem lá nem cá. Estranho ser imigrante sem sair de casa, mas por incrível que pareça, a gente se acostuma com o desencaixe. E pior, transmite a mesma ideia para quem vem depois. Nandi acabou de chegar e já recebe esse legado. As perguntas que ela me faz, mesmo da maneira arrogante dos mimados que pedem uma opinião, só à espera de uma chancela para suas certezas, mostram como está sendo complicado para ela ou para essa geração se situar no mundo. Eles não enfrentaram a mesma travessia que nós, e quem veio antes de mim encarou outra ainda. Aprendi isso com meu pai Ernesto, quando ele contava e recontava seu passado de pobreza. Ele dizia que precisava nos ancorar no chão da vida, e talvez fosse isso que estivesse faltando a Nandi: chão. Não esquece, é a vida deles, Meri. A Val me alertava constantemente que eu precisava impor limites às minhas tentativas de resolver problemas que não eram diretamente meus. Nandi dormia com a tranquilidade de quem tinha muito tempo para fazer o que estava fazendo, descansar. Entrei no tal perfil e vi uma foto dela muito bonita na praia. Na legenda, uma palavra: solidão. Havia os dramas da adolescência, a crise de identidade, a família, mas não era só isso. O que não estávamos conseguindo ver? Puxei a cadeira da bancada do escritório, ao lado do sofá-cama, e comecei a rascunhar uma carta para ela. Mergulhei tão fundo nessa escrita que não vi as horas passarem. Você não dormiu, tia? Ficou aqui? Nandi me perguntou quando acordou no dia seguinte. Fiquei, e foi muito bom. O que foi muito bom? Ter insônia enquanto me ouvia roncar? Você vai entender quando ler isto aqui. Nossa, nunca recebi uma carta. Você escreveu tudo à mão? Ela se espreguiçou sem entender nada e voltou a cair na cama, folheando meus escritos. Deitei-me junto a ela, me divertindo com a sua expressão de incredulidade diante de tantas páginas em letra cursiva. Voltando a seu modo questionador,
Nandi deixou a carta um pouco de lado e me perguntou: Tia, a senhora tem medo da morte? O medo que a gente tem desse momento é o mesmo que orienta todos os outros. Ai, a senhora fala difícil. Tá, mas e medo do fim do mundo? Que fim? Que mundo? Você pergunta essas coisas para sua terapeuta? Tentei desconversar, porque o sono finalmente vinha chegando. Eu estava com preguiça de entender a conversa que tinha potencial para ir longe. Ela dobrou os papéis e pôs no bolso do casaco jogado ao pé da cama. Depois olhou o celular. Que mundo? O meu. Agora ela que estava falando difícil. O que quis dizer com isso? Subitamente, Nandi deu um pulo, se levantou e abriu as cortinas de par em par. O sol ainda não estava na sua culminância. Mesmo assim, entrou com toda a urgência em iluminar e nos abraçou. Minha mãe sabe que eu vim para cá, mas vou embora antes que ela comece a me ligar. Querida, você está melhor? Vai ficar tudo bem? Ela respondeu que sim, com um aceno de cabeça e se encaminhou para o banheiro. Perdi o sono. Ela não sai da cama, Mary. Quando cheguei em casa, ela já estava aqui, deitada, toda coberta. Choro o tempo todo e não me deixa chegar perto. Priscila me ligou no auge da aflição. Augusto estava em mais uma das suas constantes viagens. Fui para lá. Assim que cheguei, Priscila me abraçou com força. Ela bem que podia ter, como Nandi, uma foto em seu perfil de rede social com a legenda Solidão. Subi as escadas em direção ao quarto de Nandi. No corredor, em frente à porta fechada, fiz um gesto para Priscila se acalmar e esperar ali fora. Respirei fundo e girei a maçaneta lentamente. Na penumbra, embaixo das cobertas, Nandi se moveu. Sentei na beirada da cama e acariciei parte da cabeleira que tinha ficado para fora. Um pedaço de rosto surgiu. Você não precisa falar se não quiser, meu bem. Deixa apenas eu ficar aqui um pouco com você? Ela estendeu o braço e pegou minha mão. Apertei-a com firmeza para que se sentisse segura. A iluminação fraca não me deixava ter certeza, mas... Meu Deus, Nandi! Então eu vi que ela não estava me dando a mão em busca de conforto. Era me mostrando o motivo do seu desalento. Uma mancha arroxeada no antebraço. Fui afastando o edredom devagar e a vi nua, com manchas semelhantes na lateral do tronco. Abracei-a como se ela fosse uma boneca de pano, o corpo sem reagir ao meu toque, entregando-se ao que eu quisesse fazer dele. Coloquei sua cabeça no meu colo por alguns instantes e voltei a cobri-la. Não sei como não chorei. Não podia. Peguei um roupão pendurado atrás da porta e pedi que Nandi o vestisse. Deixei-a deitada e desci. Priscila andava de um lado para o outro na sala, sentava-se, levantava, torcia as mãos. Pri, precisamos de você. Ela voltou de alguma viagem interna e me olhou com ar distante. Contei sobre os machucados de Nandi e, desesperada, ela quis subir. Queria saber como. Queria. Essa era a situação mais difícil pela qual estávamos passando. E tudo porque subestimamos, negligenciamos e nos enganamos voluntariamente. Agora era a hora de parar de errar. Dessa vez eu iria me meter, quisessem ou não. Dane-se, Augusto, Priscila, família rica, família pobre. Fui à cozinha e fiz um chá de cidreira. Desde pequena, Nandi gostava de tomar chá antes de dormir quando ficava comigo. É docinho e quentinho. Só na sua casa eu tomo. Entrei no quarto com a xícara fumegante. Priscila atrás de mim. Nandi tomou o chá a muito custo, em pequenos goles. Será que você consegue me dizer o que aconteceu? Eu perguntei à minha sobrinha. Nandi era como César, muito boa em algumas modalidades esportivas e estava participando de um jogo de vôlei na Olimpíada da escola. Seu time venceu e estava bem na competição. Ela comemorou abraçando o time e depois apontando para um lugar específico na plateia adversária. Pelo que eu entendi, jovens que usualmente a tinham como alvo com apelidos, piadas, pequenas e grandes humilhações. Dias depois, eles a cercaram nos arredores da escola. Discutiram pesado, a empurraram e chutaram. Seu último esforço foi pedir um táxi para chegar em casa. No meu tempo de escola, ninguém me tocava porque eu batia mesmo. Enfiei minha pasta cheia de livros na cara dos meninos que tentaram agredir o César, e meu apelido passou a ser fumo de rolo, preto e grosso. Nandi não tinha esse temperamento. Assim como o tio, ela queria apenas viver em paz,
Mas há agressões físicas que começam na ponta da língua e acabam com um soco no ponto de chegada da via pavimentada por palavras escolhidas para machucar e justificar o ataque. Essa trilha subterrânea nem sempre é notada, porque quem é agredido sistematicamente tem suas forças minadas e às vezes é levado a se sentir até merecedor da brutalidade e se envergonha. A boca se fecha e o que não é dito vai corroendo tudo por dentro. Muitas ofensas devem ter acontecido, para Nandi comemorar uma vitória daquela maneira, afrontando seus agressores. O fim do meu mundo, ela disse. A desestabilização, para que ela jogasse mal, provavelmente devia estar acontecendo há tempos, em ondas e ondas de mensagens de ódio. Havia o que fazer. Levá-la ao médico, ir à escola, identificar os agressores, começar um escândalo, sei lá. Eu maquinava tudo isso ainda dentro do quarto, sussurrando com Priscila, quando um gemido alto vindo da cama nos assustou. Nandi estava hospitalizada, fazendo diversos exames. Augusto conseguiu vir relativamente rápido, porque estava em uma cidade próxima. Enquanto eles ficaram no hospital, fui para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não teve secretária, inspetor, professor, ninguém que me impedisse de me sentar na frente da atual Madre Lírio de Deus, a Irmã Luz Divina. Quem vai identificar os alunos que fizeram isso, vocês ou a polícia? Eu perguntei. Tenhamos serenidade, querida. Vocês, como ex-alunos, devem entender que... Dona Luz, a polícia vai entrar nesse caso de qualquer maneira. A gente só quer saber se vai ser com ou sem a ajuda do colégio. Fumo de rolo. Fumo de rolo voltou à ação e estava com ganas de quebrar cada azulejo velho daquelas paredes, cada tábua corrida cheirando a cera, cada jarro de flor embaixo de santas. No fim, nem foi preciso a cooperação da diretora. A internet fez seu papel. Num grupo de gente jovem e covarde, em tempo de telas, tem sempre um exibicionista pouco inteligente. Estávamos no hospital quando o vídeo da agressão a Nandi apareceu nas redes, viralizando em uma velocidade espantosa. Cláudio Honor e a família Leon Lima, enfim, resolveram dar as caras. Priscila já tinha buscado apoio deles outras vezes, mas a resposta que recebia era a mesma que ela e Augusto me davam 8 anos. Coisa de criança, coisa de adolescente. Cláudio chegou já dando ordens, querendo saber, apurando. Como isso foi acontecer? Ele me perguntou. Jura mesmo que você não sabe, Cláudio? Ah, é, você nunca passou por nada parecido com seus filhos. Meridiana, por favor, tem hora para tudo, ele disse. Claro que tem, e a hora é agora. Você, Cláudio, esticou o tapete para esses monstrengos passarem. Você foi um deles. E você acha o que disso? Cláudio perguntou a Augusto, me ignorando. Ele acha que foi um babaca na época de escola e por muito tempo na vida, não é, Augusto? Eu disse. Um silêncio denso no ar. Augusto e Cláudio, que por anos foram melhores amigos, se relacionavam a uma distância calculada. Tratavam-se com uma cordialidade formal por causa do casamento com Priscila, e porque Augusto acabou deixando as empresas da família Leon Lima para ir trabalhar em um grupo concorrente. Muito tempo já havia se passado, e a relação deles corria dentro da necessária falsidade que a mínima convivência entre famílias estremecidas requer. Já eu, que nunca fui a melhor amiga de Cláudio Honor nenhum, e muito menos casada com Priscila nenhuma, não tinha por que avaliar nada para eles. Não tinha por que aliviar nada para eles. Eu era casada com a Valquíria, que, aliás, devia estar lá em casa numa aflição sem fim, esperando notícias da Nandi. Augusto se levantou. O que eu acho, Cláudio, é que a minha filha está lá dentro agora, toda machucada. Em meio ao clima ruim que eu tinha feito questão de instalar na sala de espera do hospital, Priscila e o médico apareceram com elas, as notícias. Uma fratura na costela atingiu o pulmão esquerdo. Ela vai ter que operar. Senti uma vertigem e precisei me escorar na parede. Augusto abraçou Priscila. Cláudio passou a mão pela testa, enxugando um suor repentino, fixando o olhar em qualquer coisa que não fosse o meu rosto. Priscila pediu que eu fosse descansar, garantindo que me daria notícias de Nandi o tempo todo. Agradeceu e disse que salvei a vida da filha. Salvei mesmo? Não fui para casa.
Volta, por favor, volta. Dirigi até a orla, estacionei numa área meio vazia. Peguei o casaco de Nandi, que estava no carro desde a ida para o hospital, remexi nos bolsos e encontrei a carta que havia escrito para ela. A areia estava gelada e o vento muito frio. Não era dia para a praia, mas a praia era para aquele meu dia. Não via outro lugar onde eu pudesse estar naquele momento pesado e doloroso. Eu fui até lá porque me lembrei daquela foto linda de Nandi olhando o mar, com a palavra solidão embaixo. Preciso que você desperte, Nandi. Sem o seu despertar, o meu não será possível. Estamos presas no seu sono. Desdobrei as folhas. Sei que vocês jovens não têm muita paciência, querem engolir uma frase ou um parágrafo curto sem mastigar. Mas tente chegar ao final deste texto. Nandi, sobrinha querida, deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma residência da qual a gente conhece cada cômodo, é essa chamada solidão. Você vai entrar nela muitas vezes. Então, arruma um lugar confortável para se acomodar e uma maneira de aproveitá-la. É uma morada enorme, por vezes um castelo assombrado ou um quarto com vista para o infinito. Nela tem áreas com muito barulho e outras onde a gente só ouve o som que vem de nós mesmos. Nossos risos e choros. Estudei na mesma escola que você. Algumas pessoas devem ter uma quantidade enorme de recordações felizes daquela época. Não eu. Nunca esqueci os meus 8 anos, assim como nunca esquecerei os teus. Então, talvez eu tenha algo a te dizer. Contando os meus irmãos, éramos apenas 10 alunos negros na escola. Valquíria era uma delas. No início, ela e eu nos ignorávamos solenemente. Uma menina com o seu tom de pele, Nandi, sofria as mesmas crueldades que eu, mas às vezes com algum desconto dependendo da situação. Por um longo tempo ela quis distância de mim para não acabar aumentando para os meus 100% a sua parcela de dor naquele ambiente. Um lugar que me fazia sentir que eu era apenas tolerada. Ninguém quer ser suportado, engolido de má vontade. Olhe em volta, sobrinha. Espero que não haja nenhuma meridiana que você apenas tolere a contragosto. Voltando, eu não esmolava a atenção de ninguém. Não queria saber de mim? Então, eu também não queria saber dela. Nessa época, eu tinha 14 anos e estava apaixonada por um garoto chamado Robson. E acho que ele também gostava bastante de mim, mas nunca ficamos juntos publicamente. Ele falava que não queria compromisso, mas pouco tempo depois apareceu namorando uma garota branca, e isso me deixou muito mal. A gente não se conforma jamais com as rejeições tão explícitas, apenas aprende a conviver com elas. Val e eu acabamos nos aproximando por causa de um trabalho em grupo que durou 6 meses e que acabou nos fazendo superar nossa antipatia inicial. Descobrimos que gostávamos das mesmas músicas e passamos a trocar impressões sobre muitas matérias da escola que eu achava chatas e distantes de mim. A Valquíria me ajudou a perceber meu talento para a pintura numa aula de artes. Eu a ensinei a tocar violão e várias coisas engraçadas e inusitadas que víamos na enciclopédia, que o avô dela conservava na estante da sala. Um dia ela foi comigo visitar a avó Feliciana, lá na Matadouro. Eu não acreditava que alguém não sabia pôr uma pipa para voar no céu. Passamos a tarde nos divertindo e tomamos banho de mangueira no quintal, chupando roletes de cana. O sumo escorreu, ela lambeu meu antebraço. Também teve a vez em que dançamos juntas ao som de velhos discos do meu pai. O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Ou quando, temerosas, fomos o primeiro gozo uma da outra. Na tua idade, meti na cabeça que depois do rompimento com o César por causa da homossexualidade dele, meu pai não aguentaria outro drama parecido. Embora a frase do teu tio no dia em que saiu de casa ficasse me rondando. A casa é dele, mas a vida é nossa. Na época não tive coragem para assumir todas as consequências que a revelação do amor por uma mulher geraria para uma adolescente. Conto a você essas coisas sem nenhuma timidez, pois você vive décadas adiante do meu calendário. Estava bonito viver aquela novidade, aquela transgressão, aquela emoção,
mas com o passar do tempo percebi que eu vivia com a Val outra espécie de situação Robson, porque tudo entre nós era oculto, o que passou a me incomodar demais. E o pior é que, no caso, eu era o Robson. Tá vendo como todo mundo às vezes pode virar do avesso e se transformar naquilo que detesta? Eu queria ter o direito de viver fora desse esconderijo, mas também não queria ser julgada e menos ainda excluída além do que sempre fui. Então fiz o que achei necessário fazer. Troquei de turno na escola e disse a Valquíria que voltássemos a ser uma para a outra como éramos antes do trabalho de geografia. Estranhas. Éramos jovens e isso evidentemente trágico. Não entendo quem sente saudade da adolescência. Nosso reencontro mais tarde se deu quando aconteceu comigo o que eu tanto temia e lutei para que não ocorresse. A tão falada solidão. Tia Zuleika estava em seu retiro de idosos. Meu pai havia morrido e minha mãe estava indo. César tinha construído a vida em outro país. E teu pai, mesmo que sempre brigando com a Priscila, tinha também o universo dele. E eu? Eu e a Val nunca nos perdemos totalmente uma da outra ao longo dos anos. Ela era psicóloga e trabalhava em algumas instituições por onde passei. Não era difícil encontrá-la. Armei um encontro saudosista com alguns poucos amigos em comum, e a partir dali retomamos o contato e uma relação que precisava de uma chance. E cá estamos até hoje. Você me desafiou tremendamente, pois ao me pedir uma definição sobre você, me obrigou a pensar em mim, um exercício bem difícil. Primeiro, porque você não me perguntou isso à toa. Aprendemos muito sobre nós a partir da visão que os outros têm da gente. Segundo, porque especialmente de mulheres, e sobretudo de mulheres como nós, muito é exigido desde cedo. Força, Nandi, eu te pedi quando você tinha 8 anos. Te pedi porque também fui muito exigida nessa mesma idade. Força, autocontrole para não reagir com raiva, polidez nos gestos e na voz, aceitar, sorrir, gostar e me moldar a uma imagem que não era minha. Alguns fatos vão me ocorrendo apenas agora enquanto escrevo. O Augusto e eu brigávamos demais, porque ele adorava dizer que eu tinha inveja da sua mãe. E não é que ele estava certo? Ele só errava na causa desse meu sentimento. Ele só errava na causa desse meu sentimento, que não tinha nada a ver com a aparência da Priscila, mas com a liberdade que ela desfrutava de ser o que bem quisesse, do jeito que achasse melhor, de falar o que bem entendesse. Ela não precisava dessa tal força que viviam querendo que eu tivesse. Mentira, ela também não podia um monte de coisas, afinal, era mulher. Mas a Priscila, sem sombra de dúvida, era infinitamente mais livre que eu. E liberdade dá muita inveja. Eu só não tinha maturidade para perceber isso e me irritava por achar que ela não fazia absolutamente nada de bom com as oportunidades que surgiam. Eu achava que ela nem percebia como a vida dela era cheia de possibilidades. Sinceramente, ainda penso dessa forma. Não deve ser novidade para você que sua outra família engoliu com dificuldade a união do Augusto com a Priscila. Nenhum dos dois estava preparado para o choque de certas realidades. Foi o que eu disse quando sua mãe me procurou na primeira crise que os dois tiveram. Ela não sabia como lidar com situações que não eram nenhuma novidade para mim, mas ela notava pela primeira vez porque, adivinha, nunca tinha sido exigida. Para mim também foi dureza. No momento antes do seu nascimento, eu era pura exaustão. Sua avó Aurora não estava totalmente alheia, mas qualquer pessoa que passasse meia hora com ela via que não havia mais condições de deixá-la sozinha. Eram muitos e perigosos os esquecimentos. Ela ainda se lembrava de nós, da nossa história, e quando alguém que ela não conhecia chegava com a missão de tomar conta dela, sua avó era invadida pela raiva do sentimento de invalidez. Isso causava outros problemas, que não iam parar na mão de ninguém da família, claro, apenas na minha. César já não morava no país, e Augusto achava que dinheiro resolvia tudo. Mesmo que resolvesse, até parecia que ele tinha essa fortuna toda. Dona Aurora precisava de um tipo de amparo que dinheiro nenhum trazia, e eu também precisava. Olhei para os lados e me vi sozinha porque escolhi me dividir ao meio, como meu nome já diz, um meridiano que liga os polos, mas que não liga para si. Estudei história e dava aulas. É meu trabalho até hoje, você sabe.
Não acho estranho ter escolhido atuar em um ambiente que tanto nos adoeceu. Eu tinha uma vontade genuína de mudar a escola. Amava e amo dar aulas, mais precisamente cuidar da minha mãe tão intensamente, mas precisando cuidar da minha mãe tão intensamente, quase perdi o emprego. Um dia, seu avô parou na nossa garagem do Bougainville com o carro que passou tempos recalchutando. Levamos sua avó para passear nesse carro antigo da juventude deles por todos os cantos da cidade. Foram momentos extraordinários para ela e para nós. Os caminhos da mente de Dona Aurora estavam borrando devagarinho, por isso saímos com ela no velho Opala, todo refeito artesanalmente pelo seu avô, para ver se ela reconhecia os lugares em que tinha vivido com o vô Ernesto. Sabe que fiquei orgulhosa do trabalho dele com o carro? Talvez até mais do que como funcionário de banco. Posso dizer que foram os melhores dias que passei com eles. Papai não voltou, mas ficava muito conosco e cuidávamos dela e uns dos outros. E foi apenas aí que me senti realmente acolhida por meu pai. Falei que tentar remendar separações era perda de tempo? Falei que tentar remendar separações era perda de tempo? Pois então me contradigo nesta carta a você. Não é. Só precisamos avaliar se vale o esforço. Naquele caso, valia e muito. Os antigos, Nandi, chamam de melhora da morte quando alguém que está muito, muito doente de repente se levanta da cama e parece curado. Dona Juca dizia que isso ocorre para que nós, os sãos, paremos de prender a pessoa em nossos laços mentais e afetivos. A melhora ocorre para liberar o espírito. Acho que algo assim aconteceu conosco naquela ocasião. Meu pai, minha mãe e tia Zuleika estavam em momentos distintos de despedida, dando passagem para que assumíssemos a tarefa de carregar o bastão da corrida a partir dali. Senti uma urgência e liguei para o César, pedindo que ele voltasse. Esqueça a palavra perdão, Nandi, tire-a do seu vocabulário. Não se trata de apagar o que aconteceu, nem da esperança de alguma redenção. Eu queria que ele viesse para que essas duas humanidades, a do pai e a do filho, pudessem mais uma vez se tocar em outro tempo. Afinal, quem volta não é mais aquele que um dia foi, mas não deu tempo, Nandi. Uma tarde encontramos seu Ernesto caído ao pé da cama, resultado do período longo em que ele mesmo agravou sua cardiopatia por ter abandonado o tratamento. Fosse em outra época, eu me afogaria em culpa por não tê-lo convencido a cuidar da própria saúde, por não ter feito meus irmãos intervirem o suficiente. Culparia o falecido por ter desistido. Culparia, culparia e culparia. Mas já fazia muito tempo que eu estava no firme propósito de desfazer alguns sortilégios, pois injetar a noção de culpa nas veias é uma arma eficaz para congelar uma vida. Quando César chegou, já havíamos sepultado seu avô fazia mais de uma semana. Era impressionante como meu irmão estava muito parecido com ele. Foi estranho vê-lo entrando em casa novamente e o abracei com força. Nesse enlace, abracei também o pai, o outro irmão, a mim e a nossa história, que nessa geração não foi feita de fome do corpo, foi feita de muitas outras carências. Deitada na cama, a mãe abriu um sorriso que eu já havia até esquecido que ela tinha. Chamou pelo seu avô Ernesto e achamos que acreditava estar vendo o marido. Mas quando abraçou César, ela nos surpreendeu. Filho, sua casa é aqui. Mais tarde, chegou o Augusto e nos reunimos os três como havia muito não fazíamos. Nem lembrava mais quando tinha sido a última vez. César estava muito tenso e Augusto também. O gelo só foi quebrado quando César tirou da bolsa um pequeno embrulho e entregou ao irmão. Sapatinhos vermelhos para o bebê que em breve seria você. Por que eu estou escrevendo tudo isso? Porque acho que a única maneira que tenho de responder quem você é te contar de onde você veio. Reli o que eu tinha escrito e fiquei ouvindo o barulho do mar como uma espécie de mantra interior e falando com Nandi, como se ela, do leito do hospital, pudesse me ouvir. Força, querida, volte, volte. Irmã Luz estava apavorada.
Nunca a escola tinha estado no foco da mídia daquela maneira. Minhas ameaças incomodaram. E não eram vazias, eu iria às últimas consequências. Mas não se comparavam à máquina dos Cláudios, disposta a interferir. A polícia entrou em ação. 2 dos 3 agressores foram identificados e expulsos do colégio. E as investigações corriam não apenas sobre os alunos, mas também sobre o colégio. O terceiro nome era questão de tempo, mas um dos já identificados era uma menina. Estávamos todos numa ressaca pesada. Nandi se recuperou bem da cirurgia e foi retornando à vida. Suplantou a dor em grande parte. Amigos verdadeiros lhe enviaram flores, mensagens, fizeram visitas. Uma onda de replicação do caso repercutia, enquanto buscávamos protegê-la de mais exposição. A verdade é que tragédias novas e mais pesadas em breve suplantariam a de Nandi. Ela tinha voltado, mas eu queria mais que apenas ouvir sua respiração. Desejava vê-la em plenitude e para isso era preciso um reinício. Acho que finalmente Augusto e Priscila começavam a entender. Tínhamos um caminho a trilhar para fazer uma infinidade de reparos dentro de Nandi, mas sobretudo dentro de nós. Eu tinha uma infinidade de lacunas na minha trajetória, que fui largando pelo percurso, porque afinal era preciso avançar. Os fatos podem até se repetir, mas não precisam gerar as mesmas consequências. Epílogo. Percorri um caminho de volta para tapar o primeiro buraco da minha estrada e bati palmas na frente do velho portão. Um homem simpático veio ver quem era. A amiga de infância, é? Não posso deixar voltar do portão. Entre, entre. Vamos esperar um pouco. Quem sabe ela não está para chegar. Me chamo Meridiana. Desculpa, nem me apresentei. Sou o marido dela. Muito prazer, Jurandi. Tive uma grande amiga na infância anterior a quase tudo. Uma menina com quem eu brincava antes de me mudar para o centro da cidade. Ela às vezes aparecia com a mãe no terreiro da Dona Juca, outras vezes na igreja. O nome dela era Eunice e o da mãe, Dona Codinha. Eunice morava em uma das ruas que circundavam o Morro da Matadouro. Eu amava brincar com ela na frente da casa da Dona Codinha, que era muito parecida com a da Dona Juca, perfumada pelo cheiro das muitas plantas. Tinha também um altar de pedra num cantinho cheio de velas na frente de caboclos, imagens de Santo Antônio, Exus, São Lázaros, Nossas Senhoras e Iemanjás. Eu adorava o chão de terra, as borboletas, galinhas, passarinhos, os cachorros vira-latas e os gatos. Um varal comprido cruzava quase o quintal todo, com muitas roupas estendidas. Era outro lugar bom para brincar de esconder. Dona Codinha ensinava a gente a costurar aquelas florezinhas de retalho para colchas e almofadas. Me emociono ao lembrar desse pedacinho da infância. Quando eu era bem pequena, vó Feliciana bateu o pé e papai não conseguiu impedir que ela continuasse a vender seus lanches na estação. Às vezes ela nos levava, e sentadinhas olhando os trens, brincávamos de imaginar vidas. O que você vai querer ser quando crescer? Eu respondia chacrete. Imagine a geração da minha sobrinha. Será que sabia o que era chacrete? Caixa de banco, enfermeira. Quando o trem chegava, Eunice perguntava, quem vem? E eu respondia, um marinheiro. E aí inventávamos uma história com o marinheiro. Quando o vagão fechava as portas, eu perguntava, quem vai? E ela respondia, uma médica. E inventávamos uma história com uma doutora. A gente tinha tempo e disposição para ser o que quisesse. Me afastei da Eunice quando passei para o horário semi-integral no colégio longe de casa. Depois nos mudamos e perdemos contato. Há anos passei em frente a um desses prédios chiques e achei que tinha visto a Eunice. Ela usava um uniforme engomadinho e trazia pela mão uma mocinha bonita. Tive a impressão de que ela apressou o passo quando me viu. Tudo estava bem diferente ao lado de fora da casa de Eunice, e dentro dela algumas coisas também mudaram. Mesmo assim, quando pisei no quintal, eu pedi ao seu Jurandi para me deixar ver. Foi como um portal do tempo. O cantinho dos santos da Dona Codinha continuava lá, e o varal de roupas cheirando a limpeza também. Ele foi passar um café. Na sala, fiquei reparando em algumas fotografias. O porta-retratos com Dona Codinha tinha um santinho de lembrança de missa de 7º dia grudado na base.
Impressionante. Ela tinha nascido no mesmo ano que a minha mãe, mas aparentava ser 20 anos mais velha. Que pena ter me perdido delas. A Eunice foi fazer um trabalho lá na cidade. Aquele pessoal pede ajuda para tudo. Sorri internamente com a ironia do aquele pessoal lá da cidade, porque há algum tempo eu era uma integrante desse grupo. Mas ele não me colocou lá, mesmo eu estando toda arrumada por ter vindo do trabalho. Seu Jurandir comprovava o que já sentia, sabia, que eu me parecia com quem nunca tinha saído de lá. Vi outra foto no móvel, uma menininha e dois garotos mais ou menos na mesma idade, numa festa de aniversário no playground de algum edifício. A foto vinha acompanhada da lembrancinha de alguma festa com o nome de menina. Pronto, acabei de passar e trouxe uma geleia da minha terra para colocar nesse pãozinho. Cupuaçu é uma delícia. Mabel é a filha da Eunice, muito inteligente. Uma simpatia, seu Jurandir. Esperei, mas já estava para sair quando Eunice chegou. Séria, vi que ela me reconheceu e de repente me senti ridícula. Por que eu tinha ido procurá-la? O que eu queria encontrar? Pedi desculpas por ter invadido sua casa. Me achei intrusa, invasora, inconveniente. O que tinha dado em mim para bater na porta de uma pessoa que eu não via fazia décadas? Eu já estava quase saindo, quase correndo para a rua, morta de vergonha, quando Jurandir, um tanto sem jeito, se apressou a vir em minha defesa, dizendo que a insistência para eu entrar foi dele. Mas Eunice não o deixou prosseguir. Me pegou pela mão e me levou ao quintal, ao banquinho de pedras perto do altar de Dona Codinha. Vocês viraram gente tão importante. Diz isso para os meus alunos, pensei. Olhei suas mãos de lavadeira, arrumadeira, passadeira. Olhei para as minhas, de unhas feitas, e discretamente as coloquei no bolso. Ela nunca pensou que eu fosse procurá-la. Falamos sobre o que tinha nos acontecido até ali. Eunice disse que esteve pensando na minha avó Feliciana, porque tinha planos de montar algum negócio com comida. Não queria mais ficar na dependência de trabalhar nas casas do centro. Contei que era professora, que minha mãe havia partido 5 anos depois do meu pai, sem se lembrar de absolutamente nada, com a memória afetada. E tia Zuleika ainda estava viva, morando em uma casa de repouso. Ela estranhou e me apressei a dizer que foi ela quem quis e não teve quem a fizesse mudar de ideia. Você não quis ter filhos? Eunice perguntou. Não tive tempo, e depois foi o tempo que não me quis. Ela riu, mas era verdade. Priorizei resolver minha vida primeiro, principalmente para não precisar depender de ninguém. Depois a hora passou, mas eu não me afligi. Já você, eu sei que teve uma menina, comentei. Ela confirmou com um aceno de cabeça. Ficamos curtindo o sol, o cheiro das plantas, misturado com o do amaciante de roupas. Cada uma com suas boas e eternas lembranças. Meridiana, quem vem lá? Eunice brincou. Olhei para o jaleco pendurado. Uma médica. Eunice abriu o sorrisão. Minha filha, Amabel, vai se formar no ano que vem. Nem tudo continuava igual, então. Algo tinha se movido radicalmente. Senti vergonha, pois não esperava. Tinha subestimado a força do tempo. Eu tinha ido atrás de uma interrupção da minha infância e achei um futuro muito adiante de mim. Mabel e Nandi não eram Ernesto, Aurora, Eunice e muito menos Meridiana. Mabel sabia exatamente para onde estava indo, porque viveu e vive às entranhas do outro lado. Nandi também vivia, mas ainda não sabia bem que direção seguir. Nos despedimos, prometendo um encontro em que pudesse conhecer a filha da Eunice. A tarde já ia avançada. Lembrei do meu pai e de sua resposta quando lhe perguntei há muito tempo se era mais fácil ir ou voltar. É fácil voltar quando você precisa do que ficou para trás, para prosseguir. Ele tinha respondido. Entrei no carro. Havia uma mensagem no meu telefone. Tia, li sua carta e escrevi outra para você. Jura? Manda aqui para mim por mensagem. Estou ansiosa para ler. Tem que ser pessoalmente. Escrevi à mão. Dei partida no carro. Vamos lá saber quais são as novas que o futuro tem para me contar.